Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa aula 3 do nosso curso completo de Python. Para quem não sabe ainda, está chegando agora, o meu nome é Marcelo Neves. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, nossa aula 3 ela é a continuação da aula 2 que a gente começou a falar sobre variáveis, né? Então eu vou apagar até para não ficar muito longo, né, o nosso arquivo passado. Vou apagar aqui para que a gente possa começar direitinho ele aqui. Lembra que eu falei que comentário por linha a gente utiliza o sustenido, né? Aqui, como a gente vai escrever um pouquinho mais, eu não vou utilizar o sustenido. Eu vou utilizar 3 aspas simples. Lembra que eu tenho que abrir e fechar. 3 abas simples, eu crio um bloco de comentário, tá? E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Regras para criação de variáveis. Tem regra? Claro que tem regra, tá, gente? Olha só. A criação para um nome de variável tem algumas regrinhas simples, tá? Não são muito complicadas. E o que é legal é que geralmente elas seguem um padrão para a maioria das linguagens, tá? Então, é bem importante eu lembrar disso, tá? Então, vamos botar o seguinte, vamos botar aqui regra 1. O nome da variável deve iniciar com letras e o underline, tá? O underline. Vou botar assim com um espacinho para vocês enxergar melhor. Então, um exemplo aqui, ó, de underline, vamos botar assim, ó, nome. Esse é um exemplo de variável, tá? Então, é tranquilo. Então, inicia a variável com uma letra, inicia a variável com uma underline, tá? Então, é um outro exemplo. É outra coisa que pode ser considerada uma regra, mas na verdade é o conteúdo das variáveis, né? Quando tu cria. Eu posso utilizar sim letras e eu posso usar números, só que o início é com letras ou com underscore, tá? Isso a gente focando aqui em Python. Então quer dizer que eu posso sim ter variáveis com números contendo, mas eu vou iniciar com letras, tá? Então, e posso mesclar também, por exemplo, posso criar uma variável, exemplo, vamos botar assim, ó, as variáveis podem conter números. E o próprio underline. Exemplo. Vamos botar aqui um exemplo. Exemplo, posso botar assim, ó, idade idade 1. Então, esse é um exemplo. Vou botar aqui outro exemplo. Idade 2. Ó, eu estou mesclando. E aí vamos botar aqui um outro exemplo. Posso botar idade. Não, vamos botar aqui, ó. Eu estou criando só em maiúsculo para vocês, mas posso fazer em minúsculo, tá? Idade underline aluno. Tá? São exemplos de como eu posso criar variável, tá? Então, eu tenho que cuidar isso. Aí outra coisa que é importante. Uma variável. Agora botei eu gosto de botar maiúsculo para vocês enxergar melhor, mas uma variável não pode utilizar uma palavra reservada. Ah, meu Deus, o que é reservado? Gente, o que acontece?
agora que vocês estão aprendendo aos pouquinhos, variável, né? Variável, não pode utilizar. Aí fica um pouco complicado, tá? Falar sobre palavras reservadas, até porque vocês não conhecem todas. Mas são palavras reservadas, fazem parte da sintaxe da linguagem. Exemplo, eu quero chamar uma variável de if, eu quero chamar uma variável de while, eu quero chamar uma palavra de do, for, go, class. Isso aí são palavras reservadas. A vantagem é que a gente vai aos poucos conhecendo essas sintaxes e aí tu não vai utilizar. E a tua IDE, ela vai te avisar. Então, ela vai te dar essa informação. Então, é bem, bem importante vocês entenderem isso, tá? Então, é tranquilo. Tá? Então, a gente está vendo até sobre isso, né? Mas vocês vão ver que vai acontecer naturalmente tu conhecer essas palavras reservadas e tu não vai utilizar isso como nome de variável, beleza? Outra coisinha que não é a regra, mas é um cuidado, mas então vocês têm que ter cuidado, que eu já falei antes, com letras maiúsculas e minúsculas. O que quer dizer isso? Lembra que eu dei aquele exemplo de casa? Aí eu falei assim, ó, para vocês, que casa é diferente de casa, que é diferente de casa e é diferente de casa. Opa, casa. E assim vai. Poderia fazer várias combinações, né? Casa e assim por diante. Tá? Então, tudo aqui são variáveis diferentes. Então, eu tenho que ter cuidado com letras maiúsculas. Então, se tu cria uma variável chamada casa em letras minúsculas, quando tu for utilizar ela, essa variável tem que ser casa com letras minúsculas, tá? Então, Marcelo, isso é muita regra. Gente, olha só, isso aí a gente vai vendo aos poucos. Depois vai ser natural para vocês, tá? Não vai ter muito mistério. Beleza? Isso aqui são tudo regrinhas, tá? Então, novamente, o que eu aconselho? Para o vídeo, pausa aí o vídeo, anota, faz a anotação e depois a gente vai criando as variáveis. Isso aqui é só para te dar alguns conceitos, tá, gente? É óbvio que qualquer coisa que tu vá estudar isso mais a nível acadêmico, isso aí tu vai ter toda uma teoria por trás aí e vai gastar um tempo. Aqui o objetivo é a gente encurtar esse tempo da teoria para que a gente já consiga aplicar. Mesmo assim, tem uma parte teórica que não tem como fugir, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Ajuda aí o canal. Segue as redes sociais, tá, pessoal? Olha só, se vocês puderem seguir a rede, as redes sociais, eu agradeço, tá bom? Tá aí as 3 redes sociais. Se inscreve nos canais, comenta, compartilha. Isso acaba ajudando aqui o nosso curso, tá bom? Belezinha, deixa eu tirar aqui. Deixar aqui meu nome. E vamos continuar. Aí, o que acontece? A gente vai agora... Vou dar uma apagadinha aqui para dar mais espaço. O meu VS Code, tá, pessoal? Eu coloquei uma fonte um pouquinho maior para vocês enxergar. Então, não fica com muito espaço para escrever, tá? Por isso que eu tenho que estar apagando, tá? Mas por isso que eu te falo para pausar o vídeo e aí tu pode recuperar, tá bom? Vamos falar um pouquinho em boas práticas. Boas práticas para criação de variável, tá? Que a gente pode utilizar, tá? Primeira coisa que é importante é usar nome significativo, nome descritivo. Então,
exemplo que às vezes fica num programa. Claro, quando a gente está aprendendo, às vezes a gente acaba criando variáveis com nomes bem estranhos e pouco significativos. Mas quando a gente vai programar, a gente vai evitar coisas assim. Tipo, eu vou criar a variável A e vou dar o valor de 20. Aí agora eu vou criar a variável X e vou dar o valor de 12. Opa. Tá? Mas quem é A e quem é X? Entenderam? Então acaba ficando difícil. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia de repente criar, que é uma coisa melhor, mais descritivo, poderia colocar idade. Idade, por exemplo, igual a 20. Então eu estou dizendo que a variável idade está recebendo o valor de 20. Poderia melhorar? Poderia botar assim, idade underline aluno igual a 20. Então, tu ter um descritivo melhor da variável, ela ser significativa, depois na hora da documentação acaba ficando mais fácil de interpretar. Então, é importante lembrar disso, tá? Então, boa prática, utilizar nomes significativos, tá bom? Claro, agora no início, para questões de agilidade, muitas vezes a gente vai sim utilizar exemplos assim, para ser rápido. Variável A, variável X, a gente vai utilizar isso. Mas depois, à medida que vocês vão criando os seus próprios programas, criar o teu próprio desenvolvimento, imagina um, um, um programa de 2.000 linhas com a variável A. Pelo amor de Deus, o que é o A? Não, o A é a idade. Poxa, então tu tem condições de entender melhor o código. Não, é a idade do aluno. Né? Então é outra coisa, é uma outra forma de enxergar e também de documentar. Tá? Então, bem importante. Outra coisa que é importante sobre a variável, né? Muita gente utiliza dessa forma aqui, ó, que eu acabei de botar, idade underline aluno, tá? Isso eles chamam de snake case, tá? Então eles utilizam a ligação de um item a outro com o underline, tá? Então o pessoal acaba trabalhando dessa forma. Evitem fazer o seguinte, ó, muita gente, porque isso acaba atrapalhando na digitação, tá? Ó, evitem fazer assim, ó, idade aluno. Nossa, isso é muito ruim, tá? É muito ruim, porque inclusive tem algumas sintaxes que algumas linguagens, né? Algumas sintaxes de algumas linguagens que tu acaba te perdendo nisso, porque tem algumas sintaxes que trabalham assim, começam com letra minúscula e depois na outra parte da sintaxe é letra maiúscula. Aí tu já começa a confundir o que é variável, o que é sintaxe, que é a palavra reservada, né? Tu acaba confundindo. Então evita. Se tu quer usar duas palavras, né? Por exemplo, idade e aluno, tu utiliza o underline para separar, tá? Bem importante. Outra coisa, variável. Por que leva esse nome de variável? Lembra da história de gavetas que eu tinha explicado lá? Que a gaveta, tu vai lá e tu coloca um valor. Aí eu falei para vocês, olha, que às vezes ainda era uma variável nome que estava o nome Marcela. Eu falei, olha, agora eu quero botar outro valor, eu quero botar o Sérgio aí dentro dessa gaveta. A variável Marcela, ela vai embora. Então o nome é variável porque hora é uma coisa e hora é outra. Tá? Então é bem comum acontecer isso. Tá? E existe também, tá? Situações onde a gente vai trabalhar com o que a gente chama de constantes. Tá? Constantes é ao contrário de variável. Constante já diz, em vez de ser algo que vai mudar toda hora, não, ele vai continuar sendo a mesma coisa. Tá? Então, as constantes, a criação de uma constante é muito semelhante à variável, segue as mesmas regras. Mas, por exemplo, se eu for criar, por exemplo, uma constante, vamos botar aqui, ó, que geralmente o pessoal usa como boa prática, utilizar tudo em maiúsculo, tá?
Então, o pessoal chama de uppercase, né? Então, aí, por exemplo, vamos botar aqui, ó, taxa, underline, juro, igual a 0,5. Marcelo, mas eu posso criar variável assim? Sim, tu pode. Mas por que eu estou te falando? A diferença é que eu posso fazer também assim, ó. Opa, taxa, underline, juro. Olha só, aqui, quando a gente programa em Python, isso é uma coisa bem legal. Isso aqui, os dois eu interpreto como variável. Porém, na interpretação do código, eu sei que para entender o meu código, isso aqui é a intenção, isso aqui vai ser uma constante. E isso aqui vai ser uma variável. Então, por quê? Porque isso aqui é uma regra. Quando eu falo regra, é uma boa prática. Que quando a gente for criar uma constante, ela seja em letras maiúsculas. E as variáveis utilizar letras minúsculas. Então, isso é uma boa prática de escrita, entenderam? Então, aqui eu sei que isso aqui agora é 0,5, mas dependendo do programa, conforme o programa vai rodar, lá na linha 2105, isso aqui pode alterar de 0,5 para 0,8. Mas, quando eu vejo isso no código, taxa, underline jury, em letras maiúsculas, eu sei que a intenção é que esse 0,5 ele seja até o final do teu programa. Claro, né, pessoal? Desde que quem escreveu esse programa siga boas práticas, siga padronizações, tá? Por isso que eu estou falando já para vocês, até para vocês depois terem condições de pegar códigos em Python e interpretar de uma melhor maneira, tá bom? Então, é bem, bem importante. Lembra outra coisa que em relação a isso, né? Que não é só pelo fato de ser simples, tá? Mas de ser variáveis curtinhas. Tá? Isso aqui também é bom evitar, tá? Porque é muito genérico. Então, evitem esse tipo de coisa aqui que eu havia falado. Bem, legal. Isso aqui, então, são alguns itens importantes em relação a variáveis. Tá? Aí, eu poderia dar exemplos. Vamos botar aqui exemplos. Exemplos. Belezinha. Exemplos de variáveis. Eu poderia botar o seguinte. Deixa eu tirar agora. Nome. E aqui, nome, ele vai receber um valor. Eu vou botar assim, a idade. Ele vai receber outro valor. Vamos botar salário mensal. Marcelo, o salário tem acento. Não utiliza-se caractere especial para variáveis, tá, pessoal? Então, acento, caractere especial não deve ser utilizado. Então, salário mensal. Aí, vamos botar aqui. 3.500, 2.500, 0. Que mais eu posso fazer? Vamos criar aqui uma constante. Estado Brasil. Tá? E aí a gente pode botar que essa constante é RS. Então, é outro exemplo. Aí posso botar outra variável. Nome temporário. E aí pode receber um nome vagas. Vagas. Pronto. Beleza? Então,
aqui são alguns exemplos de variáveis, tá? Que eu posso criar. Por enquanto aqui, nessa aula, uma aula mais curtinha, foi só para a gente ver sobre essas regras, tá, gente? Então, é importante a gente saber que existem regras. E essas regras a gente tem que estar atento para não cometer isso só para a criação delas, tá? E aí, o que é legal? Na próxima aula, a gente já vai começar a utilizar as variáveis. Agora, essa aula aqui foi simplesmente as regrinhas para a gente poder, literalmente, a gente utilizar e criar as variáveis de forma mais tranquila. Beleza? Então, eu te vejo na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.